Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Estatística 2. Dando continuidade ao nosso cronograma, nesse vídeo nós vamos aprender sobre um teste não paramétrico chamado teste de Mann-Whitney, ou conhecido também como teste da soma de postos de Wilcoxon, que é um teste alternativo ao teste para comparação de médias, quando a gente tem como base duas amostras independentes, tá? Esse teste, assim como o teste anterior que nós aprendemos, ele vai ser um teste focado na comparação não das médias, mas das medianas, tá? Porque, em geral, os testes não paramétricos, por serem mais flexíveis, a gente considera uma medida de posição ou de locação da distribuição dos meus dados que seja mais geral, como é o caso da mediana. Esses nomes estranhos para esses testes devido, ao sobrenome dos pesquisadores que os propuseram há muito tempo atrás. Bem, esse teste de Mann-Whitney, também chamado em alguns casos, em alguns livros, de teste U, ele é uma alternativa aos testes T para comparação de duas médias, quando a gente toma como base amostras independentes. Quando que o teste não paramétrico vai ser utilizado? Quando a suposição de normalidade para os dados, que é uma exigência do teste paramétrico, ela não é válida, certo? Apesar do teste ele ser mais flexível, existem algumas condições que a gente precisa para que o procedimento possa ser conduzido, né? E aqui, nesse caso, a gente considera que nós temos duas amostras, uma delas eu estou denotando por X, e essa amostra tem tamanho N, X1, X2 até Xn, e a segunda amostra, estou denotando por Y, é uma amostra de tamanho M. Eu tenho X1, X2, Xm observações nessa minha amostra. A suposição que a gente faz aqui é que as amostras são independentes entre si e que dentro das amostras as observações também são independentes. Além disso, a gente assume que os dados eles são provenientes de distribuições que têm uma mesma forma geral. Tá? Essa restrição ela não é nada muito forte no sentido de eu precisar conhecer explicitamente a distribuição dos dados, é simplesmente uma suposição de que os dados estão vindo de uma distribuição que tem uma cara, um formato parecido. Tá? Se isso acontece, o procedimento de teste que a gente vai aprender, ele funciona bem na maioria dos contextos. E para conduzir o teste da forma como eu vou ensinar aqui, eu vou fixar com vocês que essa amostra que eu estou denotando por X, que é uma amostra de tamanho N, ela representa a menor dentre as duas amostras. Tá? Nesse caso, com amostras independentes, a gente não precisa que o N seja igual ao M. Então, eu vou fixar que a minha primeira amostra, a amostra X, é aquela amostra que tem o menor valor, de forma que o N é sempre menor ou igual que o M. Tá certo? Se as duas amostras têm tamanho igual, tanto faz quem eu considero como sendo a menor. Se uma delas for menor, essa é a amostra que eu estou chamando de amostra de tamanho N aqui. Tá certo? Bem, nesse caso de comparação de medianas, as hipóteses, então, elas vão ser um contraste entre as medianas populacionais da população, né, de onde as duas amostras estão sendo retiradas. Então, como eu tenho uma amostra denotada por X e a outra por Y, e a mediana, a nossa convenção é denotar ela pela letra θ, se o meu teste for bilateral, as hipóteses são do tipo H0 é igual, e a hipótese alternativa tem um sinal diferente, no sentido de que a mediana populacional da amostra de onde veio a amostra X ela é diferente da mediana da população de onde veio a amostra Y. Se o teste é unilateral à esquerda, θx menor que θy, ou seja, a mediana da população de onde veio a amostra X é menor do que a população na mediana da população de onde veio a amostra Y. E se o teste for unilateral à direita, da mesma forma como a gente sempre fez, a hipótese alternativa ela tem a mesma interpretação, né? Mas com o sinal de maior. Bem, uma vez que nós formulamos a hipótese de interesse, qual é o passo a passo, o procedimento para a gente conduzir esse teste do Mann-Whitney? Então, os 3 passos iniciais estão descritos aqui e o primeiro deles corresponde ao seguinte fato. A gente vai pegar as duas amostras e fazer uma ordenação das observações das duas amostras conjuntamente. Então, eu vou pegar do menor para o maior valor nas duas amostras conjuntas. Depois que foi feita essa ordenação, nós vamos precisar atribuir os postos para cada uma dessas minhas observações. Então, a atribuição de postos ela é feita da mesma forma como nós aprendemos na aula passada. Ela é necessária porque os testes não paramétricos para medianas, eles são baseados nos postos das observações
e não nos valores observados em si, né? Então, como que a gente faz? Daquela mesma maneira, a menor observação eu atribuo para ela o posto 1, se ela está na primeira posição e não tem nenhum valor repetido, eu vou fazendo esse processo até que eu atribua o posto de maior valor, que nesse caso vai ser o posto correspondente à soma do tamanho das duas amostras, tá certo? A gente ordena as amostras conjuntamente, atribui os postos, mas a gente não pode perder a rotulação, né, ou o registro sobre a qual amostra cada valor pertence. Por quê? O próximo passo, a gente vai precisar calcular as estatísticas que eu estou denotando por Wx e Wy, onde Wx é a soma dos postos da menor amostra. A amostra x, que foi aquela que eu denotei, né? O x é a de menor valor. E o Wy é a soma de postos da maior amostra, aquela amostra de tamanho m, que eu denotei por y, certo? Então, com base nessas duas estatísticas, a gente consegue criar um critério para saber se a gente rejeita ou não a hipótese nula, mas antes de prosseguir com os próximos passos, eu vou dar uma intuição para vocês de como que o teste funciona. Então, suponha o seguinte, que nós temos uma situação onde H0 é verdadeira, ou seja, o que significa H0 ser verdadeira? As duas amostras são provenientes de distribuições cujas medianas são iguais, certo? Nesse contexto, então, é esperado que todas as possíveis configurações de distribuição dos postos elas sejam igualmente prováveis. Se isso é verdade, o valor da estatística Wx não deve ser muito grande e nem muito pequeno com relação ao valor da estatística Wy. Por que isso intuitivamente? Se eu tenho duas distribuições com formas gerais parecidas, eu estou pensando na mediana, que são os pontos de concentração, né, um ponto de locação dessas minhas distribuições. Se essas medianas elas são iguais, e é isso que a gente assume ao falar que a H0 é verdadeira, então essas observações, quando elas são ranqueadas e atribuídos postos a elas, elas deveriam estar misturadas de forma que essas duas estatísticas eu não tivesse motivo para acreditar que o Wx, ou seja, os meus dados da amostra x, tivessem localizados nos primeiros valores da minha amostra ordenada, ou que os valores da minha amostra x estivessem todos localizados ao final da minha amostra ordenada. Em vez disso, eu esperaria que eles estivessem misturados, certo? Então, essa é a ideia intuitiva para construir o teste, porque, afinal, né, se ocorre da minha estatística Wx ou Wy uma ser muito maior que as outras, quer dizer que os dados trazem para mim evidência de que as duas medianas elas aparentemente não são iguais. Por quê? Existe uma tendência de que em uma certa distribuição os dados sejam gerados em valores menores do que na outra. Porque quando eu olho para esses dados de forma ordenada, a maioria daqueles de uma amostra específica estão nas menores posições e a outra nas maiores, ou vice-versa, certo? Se isso acontece, é uma evidência para mim de que o que está estipulado em H0 é falso, ou seja, as medianas elas não são iguais. E se isso acontece, então, é evidência para a gente rejeitar a hipótese nula, tá certo? Com isso em mente, como que a gente vai conduzir o teste? O teste ele não vai ser baseado diretamente nos valores das estatísticas Wx e Wy. Em vez disso, ele vai ser conduzido com base nas estatísticas que eu estou chamando de U de x, U de y ou U. Tá? Quem são essas estatísticas? São funções dos tamanhos das amostras e daquelas somas de postos dentro de cada uma das amostras, o Wx e o Wy. O U de x ele vai ser calculado de que forma? Ele é a soma dos postos dentro da amostra x menos essa função do tamanho da amostra x, que é n, né? Que função é essa? N vezes n mais 1 dividido por 2. De forma similar, a estatística U de y ela é dada pela soma dos postos dentro da amostra y menos o tamanho da amostra y, que eu chamei de m, vezes m mais 1 dividido por 2. Certo? E existe ainda uma outra estatística, que pode ser ela que vai ser utilizada para a gente concluir o teste, que eu estou denotando simplesmente por U, sem nenhuma indexação, que é o mínimo entre U de x e U de y. Tá certo? Uma vez calculadas essas estatísticas, a gente tem condições de criar a nossa região crítica, que é a região de rejeição da minha hipótese nula, para um dado nível de significância alfa especificado no meu teste. Então, assim como em qualquer outro teste, a gente vai ter um nível de significância alfa pré-fixado e ele vai ajudar, junto com o sentido da minha hipótese alternativa,
ele vai me ajudar a decidir sobre a rejeição ou não da minha hipótese nula. Como que vai ser construída a região crítica nesse caso? Ela depende da forma da minha hipótese alternativa. Tá? Se a hipótese alternativa ela é de que θx é menor que θy, ou seja, eu estou num teste unilateral à esquerda, eu vou rejeitar a hipótese nula com α% de significância se a minha estatística U de x for menor do que um valor crítico relacionado ao meu nível de significância, que eu estou chamando de U de alfa. Esse valor crítico vai vir de uma tabela específica para o teste de Mann-Whitney, que ela está disponível no SIGA e eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Tá? Se a minha hipótese alternativa ela indica um teste unilateral à direita, ou seja, a minha hipótese é de que a mediana da menor amostra é maior do que da amostra que tem um tamanho maior, o θ de y, então eu vou rejeitar a hipótese nula com α% de significância se a minha estatística U de y é menor do que o valor crítico que eu vou obter na tabela. Agora, se o meu teste ele é bilateral, então eu vou rejeitar a hipótese nula se o mínimo entre U de x e U de y é menor que esse meu valor crítico que vem da minha tabela. Tá certo? Então, a minha região crítica ela pode ser de 3 tipos, vai depender da cara da minha hipótese alternativa. Tá certo? Esse sinal de igual aqui, na verdade, né, ele deveria ser um sinal de 2 pontos, eu vou corrigir isso no material que vai ficar disponível lá no SIGA. Bem, esses níveis, esses valores críticos, né, eles vão vir de uma tabela própria para o teste de Mann-Whitney, que vai ser uma tabela desse tipo que está disponível no SIGA. E nessa tabela, a gente precisa cruzar algumas informações a respeito do tipo de teste que a gente está fazendo para definir quem é aquele valor crítico. Então, a primeira coisa, a gente tem que definir o tipo de teste. Se ele é unicaudal e bicaudal, e para cada um desses tipos de teste, a gente tem um nível de significância alfa apropriado. Tá? Se eu estou num teste unicaudal com esse valor de alfa, ou num teste bicaudal com 2 vezes esse valor, né, a minha tabela apropriada é essa. Se o meu teste for com unicaudal com alfa de 1% ou bicaudal com alfa de 2%, a minha tabela é esta. E assim, para outros valores de alfa disponíveis aqui, nós temos 4 tabelas diferentes. Tá? Uma vez fixado o meu tipo de teste, isso quem vai determinar é a hipótese nula sua de interesse, e fixado também o nível de significância do teste, o alfa, como que a gente encontra aquele valor crítico que eu estou denotando como U de alfa aqui nessas tabelas. Então, suponha que eu estou num teste nesse contexto. O que eu vou fazer para encontrar o valor crítico é, eu vou olhar na linha o tamanho da minha menor amostra. Então, o que aqui na tabela está representado por N1 é o meu N do meu contexto, na minha definição do teste, né? É a menor das amostras, ela vai estar na linha. O N2 é a maior das minhas amostras, ele vai estar na coluna. Quando eu defino o meu tipo de teste, o meu alfa apropriado, especificado para aquele teste, e eu cruzo a informação entre os dois tamanhos de amostra, o menor na linha e o maior na coluna, eu encontro quem é o meu valor crítico. Por exemplo, se eu estou num teste unicaudal com alfa de 0,025, ou seja, 2,5%, e os tamanhos das minhas amostras são, a menor delas é 4 e a maior é 9, então o meu valor crítico é 4. Como que eu vou conduzir o meu teste? Dependendo do formato da minha hipótese, eu vou definir, né, como eu vou rejeitar H0 se o U de x for menor do que 4, ou se o U de y for maior do que 4, vai depender de como é a cara da minha distribuição, da minha hipótese alternativa, tá certo? No exemplo que eu vou mostrar para vocês, isso vai ficar mais claro. Então, depois de feito isso, a gente analisa o que aconteceu para aquele valor observado da estatística e para o valor crítico apropriado, para tomar uma decisão sobre a rejeição ou não da hipótese nula e concluir de acordo com o problema, como a gente já fazia nos outros procedimentos de teste que a gente fez até aqui. Então, antes de prosseguir para um exemplo específico, eu vou apresentar para vocês uma propriedade que ela é útil na hora da gente ficar calculando os valores daquelas estatísticas. Na verdade, ela é só um aprimoramento, né, da propriedade que eu apresentei na aula passada para o teste baseado em uma única amostra, que pode ser usada nesse caso para agilizar as contas que a gente precisa fazer para calcular aquelas somas de postos e aquelas estatísticas. Tá? Então, o que acontece? Vamos denotar como o tamanho da minha amostra completa, ou seja, a minha amostra x e a minha amostra y conjuntamente,
ela tem um tamanho N maiúsculo, que é a soma do N minúsculo com o M minúsculo, que são os tamanhos das amostras individuais, tá certo? A soma dos postos da minha amostra completa, ou seja, o WX mais o WY, ele sempre vai ser igual ao tamanho da minha amostra total. Então, pela propriedade que eu apresentei para vocês na aula passada, de que a soma dos n primeiros inteiros positivos a partir de 1, ela é sempre dada por n vezes n mais 1 sobre 2, onde esse n é o inteiro que eu estou considerando, né? Se isso é verdade, então as somas de postos totais que eu tenho nesse meu contexto, ela é dada por n minúsculo mais n maiúsculo vezes a soma, né, desses tamanhos de amostras mais 1 dividido por 2. Tá? Usando essa propriedade e usando a fórmula de quem é o WX e quem é o WY, a gente consegue mostrar que existe uma relação entre as estatísticas U de X e U de Y, dada por essa expressão 1 aqui. O U de X ele é N vezes M menos U de Y. Para que isso é útil? Uma vez que eu tenha calculado uma daquelas minhas estatísticas, ou U de X ou U de Y, eu consigo obter a outra diretamente dessa relação, sem eu precisar ficar somando ou fazendo aquela conta que é necessária para calcular cada uma delas separadamente. Tá certo? Então, isso é um truque que a gente pode usar para agilizar o nosso processo de cálculo das estatísticas do teste, e que conforme vocês forem fazendo exercício, a gente for fazendo os exemplos, vocês vão ver que ela pode ajudar bastante a agilizar esse processo e esse procedimento do teste.